Quase 30% dos adolescentes entre 13 e 15 anos, preste atenção nessa estatística, já viveram uma experiência sexual. Os dados são do IBGE e mostram que muitos não se protegem, levando, por exemplo, a uma gravidez muito precoce e a doenças sexualmente transmissíveis. E nós convidamos duas profissionais para conversar a respeito disso, para que você também participe conosco. Então, eu estou aqui com a ginecologista e sexóloga, a doutora Thaís França, e a psicóloga Luísa Gonçalves Dias com a gente aqui nesse papo muito importante, com um cafezinho, né? E vocês podem participar, o pessoal que tem filhos nessa faixa etária, vocês podem tirar a dúvida, tá bom? Meninas, obrigada por terem vindo nesta manhã. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. E é um dado recente, né? Uma pesquisa do IBGE, quer dizer, a vida sexual começando muito mais cedo. Deixa eu começar com você, Thaís, porque o corpo está preparado e a mente, né? Depois a gente fala sobre isso. Enquanto isso, vou servindo um cafezinho para vocês, tá? A adolescência é uma fase de transformações físicas, psíquicas e comportamentais. Então, é muito importante que a gente possa conversar e trazer informação de qualidade para os nossos jovens. Porque a tomada de decisão nessa fase, ela vai implicar em uma série de questões. Então, nessa fase, como tem muitas mudanças, né, e o adolescente ele tem, às vezes, aquele ímpeto, aquela vontade de viver, e às vezes a gente trazer essa informação ajuda o adolescente a entender um pouquinho mais sobre as questões internas e sobre as decisões. Então, trazer essa informação ela é fundamental numa fase de profundas transformações. E se o adolescente vai para a vida sexual sem o autocuidado, o uso do preservativo, de um método contraceptivo, ele pode ter aí, né, as infecções sexualmente transmissíveis e uma gestação não planejada, que vai culminar em mudanças estruturais para uma vida toda. E a mente não está preparada para isso, porque é um passo muito grande que a gente dá quando decide se entregar para alguém, né? Não sei se eu estou romantizando demais, viu, Luísa? Mas é um passo grande mesmo, não é? Né? É muito importante a gente entender, sabe, Mônica, que o adolescente ele está aprendendo essas habilidades de tomada de decisão, ele está aprendendo ainda a habilidade de assertividade, de saber como comunicar essas questões todas, como decidir com quem, quando, como eu quero iniciar essa vida sexual. Né? E outra coisa muito importante de lembrar, que esse dado traz ali por volta dos 13 a 15 anos, né? É que antes dos 14 anos não existe legalmente consentimento sexual, mesmo entre dois jovens, dois menores de 14 anos. Né? Isso não pode ser consentido. Então, legalmente, realmente tem até esse prejuízo. E também tem um prejuízo muito grande se iniciar muito cedo, sem essa orientação adequada, né, para o desenvolvimento sexual, pode ter também dificuldade para o desenvolvimento emocional desse adolescente. Né? Então, é uma questão bem cuidadosa. Porque é uma fase, né, meninas, assim, que os hormônios estão a todo vapor. E aí, às vezes, os pais precisam estar atentos nesse momento. Com certeza. E é uma fase que o adolescente começa a pensar em sexo. E é natural. É natural, né? Sim, os hormônios, a fase de vida. Então, é natural que o assunto comece a aparecer de uma forma muito mais consistente, mudanças corporais, menstruação, pelos, né, produção hormonal, mamas. Então, além dos caracteres do corpo, né, tem muitas mudanças também cerebrais. E o adolescente ele começa a falar e vivenciar a sexualidade de uma forma mais natural nessa fase. Então, existem muitas questões comportamentais também, vinculados à pressão dos colegas, amigos, da parceria. E às vezes o adolescente até sabe da informação, mas ele tem dificuldade de se posicionar pelo medo do julgamento, por insegurança. E o medo vem pelo desconhecimento. Então, a partir do momento que a gente oferece informação de qualidade para esses jovens, eles podem se posicionar de uma forma mais consistente. E nós estamos falando de saúde. E se a gente não cuida da nossa saúde, quem vai fazer isso por nós? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa passar para os nossos jovens. A Thaís trouxe isso muito forte, né, por essa questão de os colegas vão julgar, mas você nunca, né, você nunca experimentou, você não sabe o que é, né, a pressão também, não é, porque a gente sabe que vem, não, enfim, como é que e a dificuldade muitas vezes dos pais em trazer essa conversa de uma forma natural, né, Luísa? Sim, com certeza essa é uma dificuldade grande que a gente entende, porque a gente faz aquilo que a gente dá conta e aquilo que a gente aprendeu também enquanto pais. Então, a maioria dos pais que tem muita dificuldade com isso também não tiveram uma boa educação sexual.
muitas vezes não tiveram abertura para falar isso no seu próprio lar, ou não tem até hoje, muitos não conversam com o próprio parceiro, com a própria parceira, né? Então, uma das coisas muito importantes, eu acho, para a gente ter essa naturalidade, primeiro é entender que se você chegar no adolescente e falar assim, olha, a gente precisa conversar, não vai ser tão interessante para ele não vai achar aquilo tão legal. Então, como fazer isso com naturalidade? Isso. A gente pode, né, esperar, por exemplo, surgir alguma música, algo que chame a atenção para você tocar naquele assunto, uma experiência de um coleguinha para você poder fazer uma pergunta. Então, seu coleguinha está namorando, por exemplo, né? O que você acha disso? Como é que você se sente com relação a isso? E ter abertura mesmo, esse diálogo mais de confiança, né? E tudo aquilo que você não tiver de informação, você pode procurar, porque é normal os pais também não saberem o que falar por não terem informação adequada. Então, pode procurar profissionais que podem orientar, podem procurar em locais seguros mesmo, de pesquisa também, em algumas redes sociais de profissionais que tem um conteúdo mais baseado em evidências também. Porque estamos cercados de tabus, não é? Muitas crenças, tabus e muita informação inadequada. Então, quando junta tudo isso, é explosivo. E hoje a gente tem leitura, livros que são direcionados a cada faixa etária, porque trazer esse assunto de uma forma mais natural seria o ideal, mas a gente sabe que muitas famílias têm muita dificuldade. Então, poder trazer para profissionais que possam ajudar, isso faz toda a diferença. E a gente precisa sempre desmistificar isso, né, Mônica? Falar sobre sexo não incentiva as pessoas a fazerem sexo, muito pelo contrário. O medo vem da insegurança. Então, a gente trazer informação de qualidade oferece substrato para que as pessoas possam fazer suas tomadas de decisões com mais consistência. Quem quer, vai fazer. A questão é se vai fazer de uma forma adequada ou não. No momento adequado, existe o momento adequado? Acaba que o momento ele é muito individual. É individual, né? É muito importante que a gente possa entender isso também. O que é bom para mim, muito provavelmente pode não ser bom para você. E tá tudo bem. A gente tem que entender as diferenças, né, e a importância de tudo isso. É interessante isso que ela falou, porque era uma pergunta que eu estava aqui louca para fazer para vocês. Quer dizer, muita gente pensa, a educação sexual vai incentivar, vai abrir portas, né, Luísa? E não é bem assim. Não mesmo. Na verdade, o conhecimento traz mais segurança, como ela disse, traz mais possibilidade de você tomar uma decisão segura e muito pelo contrário. Eu ouvi muitas vezes já no meu consultório pessoas dizendo, nossa, eu iniciei minha vida sexual muito cedo, porque o proibido é mais gostoso, porque eu não sabia como que era direito. Às vezes pessoas que iniciaram sem saber do que se tratava, sem saber o que estava acontecendo, quais eram as consequências, sem saber usar um preservativo. Então, o conhecimento realmente, na verdade, ele traz mais segurança para essa tomada de decisão, também tira um pouco dessa curiosidade, normaliza, tipo, não é uma coisa surreal que você tem que sair procurando desesperadamente, né? Você não precisa atender essas necessidades dos colegas. E isso deixa marcas para o resto da vida? Quando se tem uma experiência, não se sabe, e aí isso deixa marcas, na opinião de vocês que trabalham assim com essa orientação? Com certeza, os traumas eles trazem consequências muito negativas para uma vida toda. Né? Eu uso muito esse termo que eu acho que facilita um pouquinho a didática. O trauma sexual é uma bomba atômica, que a gente não sabe aonde que os estilhaços vão cair. Então, isso pode trazer marcas, né, para a pessoa ao longo da vida, na questão de confiança, de entrega, nas disfunções sexuais. Então, isso é muito importante que a gente possa trazer esse conhecimento. E eu acho que tem uma coisa importante também, que essa nova geração, né, Mônica, ela não conviveu com HIV como as nossas gerações conviveram. Uma doença que na época, né, causava a morte, trouxe um alarme muito grande. Então, a nossa juventude, ela se adaptou ao preservativo de uma forma muito, muito consistente. Já as novas gerações, elas não tiveram essa convivência e esse medo. Então, hoje é uma doença crônica, que é possível um tratamento e a pessoa mantém uma vida, uma qualidade de vida muito boa. Mas a gente precisa entender que existem doenças que não têm cura e uma série de doenças também que podem trazer muitas consequências, como, por exemplo, o HPV, que aumenta o risco de câncer, câncer de boca, ânus, vagina, vulva, pênis. A gente tem também as hepatites, que também não tem cura, o próprio HIV, que tem um controle, e tem gonorreia, clamídia, que pode causar infertilidade. E isso trazer consequências para a vida reprodutiva dessa adolescente ao longo da vida. Então, são muitas as informações que a gente precisa passar.